temos primeiro a letra Aleph, que faz assim, olha. Espécie de um X, só que não é um X. Primeiro você faz esse traço e depois faz um para cima, outro para baixo, assim. Depois nós temos o Bet, que ele vai até aqui e tem um traço embaixo. Seria o correspondente ao B. Este aqui seria o correspondente ao A, mas ele pode aparecer como outras vogais, então não dá para dizer que ele é o A. Depois nós temos o Gimel, que é correspondente à letra G, mas com som de G, 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 né? Não de J. Depois nós temos o Dalet, que é essa letra. O Re, que tem no nome do criador. O Re vai ter um som de H, mudo, né? Na maioria das vezes. Nós temos também o Tav. O Tav vai aparecer com som de U, de O e de V, muitas vezes. O Zain, que é o nosso Z, ele é assim. Depois nós temos o Tet, que vai aparecer dessa forma. O Tet geralmente é um T. Nós temos o Yud. Nós temos o Kaf, que pode aparecer como um C ou como um K. O Yud vai aparecer como um I. E esse anterior aqui, o Tet como T, né? Depois nós temos o Lamed, que é, eu fiz um sinal um pouco parecido com o outro. O Lamed vai ser assim, ó. Isso, assim. É mais arredondado. Ele vai ser parecido com o nosso L, tá? O som, só que quando a gente fala jornal, por exemplo, aqueles locutores antigos que faziam um L bem forte, né? Jornal Nacional. Depois nós temos aqui o Mem, que vai ser o M. Ele tem uma pontinha pra cá. E vejam que eu estou escrevendo sempre da esquerda, né, para a direita, no sentido contrário. Não, perdão, da direita para a esquerda, no sentido contrário ao que nós, né, na escrita ocidental praticamos. Depois nós temos o Samer, que ele vai ter um som de S. E ele é mais ou menos assim. Ele é bem arredondadinho, né? Ele é bem arredondadinho, mas ele tem uma pontinha. Tá, eu tentei fazer aqui, vou tentar um pouquinho melhor. Assim, e tem uma pontinha. O Samer. Depois nós temos o Ain, que é como se fosse um Y, né? Só que deitado, assim. E ele vai ter um som, geralmente é de A, tá, pessoal? Mas ele aparece com outros sons também. Aqui nós temos o P, que vai ter som de P ou de F também. O Tzad. O Tzad vai ter o som de Tz, Tz, T e S. Se fosse pegar uma pronúncia parecida com a nossa, né? Seria T e S. Depois temos o Kof, que vai ter som também de Q ou de K. E ele se desenha assim, olha. Um traço e depois assim, ó. O Kof. O Resh, que vai ter som de R. Um traço para cima e outro pro lado. Bem simples. Só que é um R na garganta, assim, ó. R. Vou contar pra vocês, quando eu era pequeno, eu falava exatamente esse R. Falava Tafarel. E todo mundo zoava, brincava comigo. E eu só fui aprender a falar o R normal mesmo, como nós falamos, depois dos 19, 20 anos de idade. É, pessoal, eu falava errado mesmo. E é o R utilizado no hebraico. Não é Ruach HaKodesh, é Ruach HaKodesh. Nós vamos pegando essas pronúncias aí aos poucos. Tem também o Shin, que aparece no nome do nosso Salvador, que é este desenho aqui. E por último nós temos a 22ª letra, que é o Tav, que é assim, ó. Vocês me perdoem se eu tô fazendo um pouco diferente. Tô tentando na minha grafia aqui as letras do hebraico. É importante a gente aprender o hebraico, porque é a letra que nos aproxima mais do nosso Criador. É a letra pela qual a Torá foi revelada ao mundo. Logicamente que eles mudaram as letras. Haviam letras mais antigas do que essas, mas nós procuramos seguir, porque aí nós podemos nos voltar
aos significados mais profundos, né? Quando nós vamos ler a Torá, ler a Bíblia, nós podemos buscar outros significados que ficam escondidos para nós, que não conhecemos o hebraico. Olha só que coisa interessante. Eu posso inclusive mostrar para vocês a versão mais antiga que nós temos, que seria do paleo hebraico, né? O hebraico, a primeira versão que foi revelada pelo Criador. Eu vou tentar fazer aqui as letras. São as mesmas, tá? São 22, só que elas têm outras representações. Então tem sinais gráficos ali que vão apontar para certas coisas que a gente não percebe ao analisar a grafia que nós temos atualmente. Olha só que interessante. O Aleph seria algo parecido com isso aqui, ó. Eu vou tentar fazer um pouquinho melhor. É difícil, pessoal. Uma cabeça de boi. O significado é um boi, uma cabeça de um gado. E também representa, tem relação com sacrifício, com a oferta. Boi, carneiro, etc. Guardem isso, é muito interessante, tá? Depois nós temos aqui, ó, o Bet, que seria esse desenho aqui, ó. O Bet, ele é como se fosse uma casa. Significado de casa, de tenda. Olha que interessante, é a tenda. Depois nós temos o Gimel, que ele vai fazer isso aqui, ó. E tem o significado de pé. Também de camelo, pelo que eu pesquisei. Interessante, né? O Dalet vai ser esse desenho aqui. E ele representa uma porta. Interessante, né, pessoal? Pegaram até aí? Nós temos o boi, que é o Aleph. Nós temos a casa, que é o Bet. Nós temos o pé, o camelo, o orgulho também, eu vi em um estudo. Seria o Gimel. E o Dalet representa a porta da tenda. Ou o caminho também. Olha só, caminho, o caminho da vida aqui, ó. Interessante. Caminho aqui, o caminho da vida. Legal, né, pessoal? É muito legal. Eu vou agora começar um novo aqui. Olha que interessante. Essa é uma das letras que aparece no nome do Criador. E ela é assim. Desculpa se ficar torto, tá, pessoal? É um bonequinho. É um bonequinho assim com as mãos pra cima. Olha só que interessante. Esse é o rei, tá? É o rei. E que significa veja, olhe, observe. Depois nós temos o Vav, que é isso aqui, tá? O Vav. E ele tá apontando para o seguinte: prego. Prego, pessoal, estaca. Olha só que interessante, tá? Depois nós temos o Zain, que ele vai ser um desenho mais ou menos assim, olha. E que é o nosso Z. E que na escrita que nós vimos antes é essa aqui. E o Zain é o seguinte, é o ato de arar o campo, também a arma, ou cortar. É muito interessante porque cada letra tem um significado místico, um significado que nós podemos ir além, podemos observar. Vou zerar aqui de novo, tá, pessoal? Pra gente começar outras letras. Nós temos então o Shet, que é o seguinte, são duas linhas e ela tem três divisões aqui, três divisórias. E ela representa, é o seguinte, ó, é o Shet. Vou escrever aqui. E ela representa parede da tenda, tá? Cerca.
Nós temos também o Tet, que ele vai ser isso aqui, ó. É um círculo com um X dentro, pessoal. É o Tet. Muitos símbolos aí de ocultismo e tudo mais derivam dessas primeiras letras. Ele representa a cesta, também cobra, olha só, algo relacionado a serpente, tá? E o rodear. Cesta, cobra e rodear. E nós temos, por último, uma outra letra que aparece no nome do Salvador, que é o Yod. Ele é isso aqui, ó. E a grafia atual é isso aqui. É só um tracinho que vai acima das letras. E a letra antiga é essa aqui, Yod, e ela significa braço. Olha o braço do Criador. Mão. Olha a destra aqui do Criador. Estão pegando, pessoal? É muito legal trazer essas referências aqui para vocês poderem conhecer melhor o hebraico e também a origem, né? As primeiras letras. E essas letras têm significado. E vocês podem ver que o inimigo, ele foi subvertendo tudo. Ele mudou as letras para as pessoas não enxergarem o que elas representam, o que elas significam, para as pessoas não poderem ver o Messias codificado em toda a Bíblia, em toda a criação. Agora nós vamos para outra letra, que é o Kaf. Ela é assim. É o Kaf. E ela significa palma da mão. E também significa abrir. Depois nós temos o Lamed, que é assim, que seria correspondente ao L, tá bom, pessoal? E ele parece o quê? Um cajado, né? E é exatamente isso. O L, o Lamed, ele é a vara, é o cajado, entendeu, pessoal? E significa controle. Quando a Bíblia usa a palavra vara, cajado, tá falando de controle, né? Como um pastor que comanda o rebanho, um rei que comanda com cetro, etc, né? E nós temos o Mem. Olha só que interessante esse símbolo, pessoal, do Mem, que originou o M, né? Que nós temos hoje, inclusive. Ele vai fazer 3 ondinhas assim, olha. E tá relacionado às águas. Olha só que interessante, pessoal. O Mem, ele é água. O M é água, é caos. O caos aqui tá ligado à desordem, tá, pessoal? Tem espaço para mais um aqui, eu vou fazer, olha. Que é o N. Olha só que mistério. O N tinha exatamente esse símbolo aqui que parece o quê? Espermatozoide, né, pessoal? Como é que os antigos hebreus poderiam saber se eles nem microscópio tinham, né? E o Nun, ele tá ligado ao seguinte, é a semente, né? Vou escrever semente. É a semente. Também peixe, né? Também lembra um girino. Olha que interessante, pessoal, essas letras. Tomara que esse estudo aqui possa acrescentar muito na vida de vocês, que vocês possam começar a buscar mais, né? As letras originais, buscar os seus significados. Isso é tão legal. É maravilhoso, as coisas do Pai são maravilhosas, pessoal. Agora o Summer, olha só que interessante, parece uma antena dessas parabólicas, né? Ela é um traço e depois tem 1, 2 e 3. É a letra Summer. Quando fala esse R forte é o CH, viu, pessoal? Summer. E significa também a mão no cajado. Mão no cajado. O Summer é a mão no cajado. Aí nós vamos para outra letra importante, que é essa aqui, olha. Agora vocês vão dizer, os Illuminati gostaram. Porque a letra
Ein, tá? Que é olho, significa olho, significa ver. Mas aqui, ó, o olho do Criador, não dos capetoides lá, né? É o olho do nosso Pai que está sobre a criação. Nós temos agora outra letra que é parecida a forma, mas daí não tem nada dentro, que é o Pei. E o Pei, ele está relacionado à boca. Ó, bem próximo, né? A boca do olho. É mais certinho aqui, tá? Eu que acabei passando, mas é como se fosse um olho, mas sem a parte de dentro. Interessante, né? Vou para a próxima. Agora a gente tem essa aqui, ó. Perdoem meus garranchos, pessoal. É difícil fazer um negócio que a gente nunca desenhou, né? Esse aqui é o Tsad. O Tsad, tá? O Tsad, ele significa homem ao lado. Pera aí. Homem ao lado. Pelo que eu vi, né? Um estudo. Eu vi isso num estudo aí. Pode ser que não seja bem isso, tá? Mas também significa desejo. Desejo. Aqui nós temos o Kof, que é um círculo. Meu círculo não ficou muito bom. Com um traço no meio. É o Kof. E o Kof, ele é sol no horizonte. É isso que significa. O sol no horizonte. Sol no horizonte, tá, pessoal? Agora tem um que é bem dificilzinho de desenhar, que seria o equivalente ao R, o Resh. Ele é o seguinte, ele vem aqui, ó. Ele desce, tem um narizinho e tal. É uma cabeça, tá, pessoal? E daí vem um cabelinho, assim. É bem interessante, tá? É o Resh. E o Resh tá relacionado, ó, também Rosh, né? Que é a cabeça. Pessoa. E primeiro é o primogênito. Entende? É muito interessante esse sinal. Estão pegando até aqui, pessoal? Agora a gente vai chegar nos dois últimos. Os dois últimos. Que é o Shin. Ele é isso aqui, ó. Ele significa comer, né? Também pode ser alimento, é a ação de se alimentar, de consumir. E tem no nome do nosso Salvador, de Yahushua, né? Porque ele é o que? É o pão da vida. Ele é alimento. Ele é a fonte da água viva. Por isso tem isso aqui no nome dele, pessoal. E temos aqui também, olha, muito importante, esse sinal aqui, que é o Tav, que é a cruz, pessoal. Tá? Mas o significado dela é o seguinte, é marca, sinal. Olha que interessante. Desde a revelação lá para Moisés, para Moshe, nós temos o Tav indicando o sinal da cruz, que é uma marca, é a marca do Criador. É o sinal da cruz sobre nós. Agora vejam que interessante, eu vou ter que fazer aqui para vocês entenderem uma coisa que é fantástica da parte do Criador. Que a Yahushua disse assim, olha, eu sou o Alfa e Ômega? Não. Eu sou cordeiro, boi, né? O sacrifício e o Tav, a cruz. Ou seja, ele é o cordeiro e a cruz. Ele é o princípio e o fim. O princípio, a oferenda, o primogênito, e o fim, quando ele completou a Torá na cruz, que é o sinal do Criador. Vocês conseguem compreender que magnífico é isso? Aí, isso é uma revelação tremenda, pessoal.
Porque aqui tá mostrando que o pai, ele colocou Yahushua desde a fundação do mundo, desde de sempre, né? Do atemporal, ele já sabia de tudo que aconteceria. E já passou para Moshe as letras apontando para o Messias, apontando para Yahushua. Não é lindo isso? É lindo, pessoal. Agora mais uma revelação fantástica. A gente aprende a fazer o nome do Criador assim, né? Yod He Vav He. Né? Yud, Re, Vav e Re. Interessante, né? Aí nós chegamos à pronúncia de Yahweh. Tá? Interessante. Alguns escrevem diferente, mas a maneira como a gente escreve em português não tem nada a ver, tá? Porque o importante é a pronúncia, como nós vamos falar. A gente pode usar isso aqui. Poderia ter outra representação, como um I. Yahuwah, 2 R's. Yahuwah. Entendeu? Isso não vai mudar o fato, a pronúncia é a mesma que a gente está apontando para esse nome aqui. Tá? Agora, não é isso aqui o mais importante. Eu quero mostrar para vocês como seria o nome do Criador, mas com as letras originais, as letras que foram reveladas, que trazem também significados. Olha só o nome do Pai. Ele tem esse sinal aqui. Depois esse sinal aqui. Este. E este de novo. Olha só. Olha que tremendo, pessoal. Yud, Re, Vav, Re. A gente poderia dizer que é... Eu vou colocar aqui na ordem, tá? Pera aí. É o braço. Veja. Aqui, ó. Braço, veja. Prego. E veja de novo. Agora eu pergunto para vocês, isso aqui tá apontando ou não tá apontando para o filho, para Yahushua HaMashiach? Braço, mais veja, mais prego, mais veja. Lembrando que a gente tá seguindo nessa ordem aqui, ó, tá? A leitura. Braço, veja, prego e veja. Ou seja, tá apontando para crucificação. Tá apontando para a mão destra do Criador. Entende? Da onde saiu o primogênito. Muito interessante, pessoal. Por isso eles deturparam o nome do Criador, deturparam também a pronúncia, deturparam as letras, tudo para afastar, né? Nos afastar da verdade. E como é que é o nome do filho, pessoal? Olha só. O nome do filho é o seguinte. Deixa eu abrir um novo aqui. Eu vou escrever aqui pra gente conseguir visualizar bem. De novo, vou desenhar o nome do pai, que é o bracinho aqui, o bonequinho, o prego e o bonequinho de novo. Tá aqui o nome do pai. O nome do filho vai ser o seguinte, ó. Vai ser o braço. Vai ser o bonequinho. Eu tô falando aqui, ó, bem simples, né, pra gente poder entender. Yud, Re. Vai ter o prego de novo. Aí vai ter a letra Shin, que significa alimento, tá bom? Ela vai ser diferente. E nós vamos ter de novo o prego. E vamos ter o veja. Olha que interessante, pessoal. Então o nome do filho, ele vai ser braço mais veja mais prego. Olha como é magnífico, pessoal. Mais alimento. É o pão, pessoal.
mais prego, olha, 2 pregos, mais veja. Tá claro aqui para vocês? Quem é do Criador percebe, né, que o nome do Pai, ele tá no nome do Filho. E aqui nós temos Yahweh e aqui nós temos Yahushua. Essa parte aqui, olha, vai dar Shua, que é salva. E essa parte aqui nós temos o trigrama, né, Yahu, que também é a mesma coisa que o nome do Pai, tá? Que ele pode aparecer Yahua ou Yahu, que seria o trigrama, ou só os dois, que é Yah. Por isso também falar Yahshua não tá errado, né? Também é bíblico. Mas isso tem outros vídeos, outros professores do hebraico que podem explicar melhor, que existem os nomes na sua versão completa, né, com todas as letras, e também as abreviações, eles perdem algumas letras. Por exemplo, o nome Yahushua, ele é o que tem mais letras, né? Ele aparece com 6 letras. E ele tá ligado ao mesmo nome de Josué. No Antigo Testamento aparecem 2 vezes esse nome. Agora, o nome com uma letra menos, que seria Yahushua, é com 6. Aí teria com menos, uma letra menos, seria Yahusha. Lembrei. Yahusha, né, no caso. Yahusha aparece mais vezes, é uma centena de vezes que aparece no Antigo Testamento, para se referir à mesma pessoa, Josué. E nós temos a versão mais abreviada, que seria Yahshua, que derivou no aramaico para Yeshua. Por isso que existe essa versão Yeshua no hebraico até hoje. Mas vocês podem ver, aqui tem uma verdade muito poderosa revelada, já apontando o nome do nosso Criador e o nome do nosso Salvador para as verdades bíblicas, né? Já está apontando para o caminho da salvação. Está apontando Yahushua como Messias, né? Como o Cordeiro, aquele que se daria por nós para nos libertar do pecado. Vocês me desculpem se eu falei alguma coisa errada, tá bom? Nós estamos sempre aprendendo, ninguém é o dono da verdade, nós apenas trazemos fragmentos dessa verdade e nós, como irmãos, vamos juntando isso. Por isso é importante todos nós, com muito amor, conduzirmos uns aos outros, tá? Não como um cego guiando um outro cego, uma pessoa que se enche de orgulho, se enche de vaidade, se chama mestre, mas com humildade no coração, tá? Com amor ao próximo. E eu queria compartilhar um pouco dessas coisas que eu estou aprendendo com vocês também. E é por isso que eu gravei esse vídeo. Eu peço que o Criador, ele abençoe muito cada um de vocês, meus amigos, meus irmãos que têm me acompanhado aqui. Eu sei que tem assuntos que não interessam muito, né, a todos. A gente grava aqui, mas é pelo Pai, é pela minha vontade de agradar o Pai que eu faço isso. Espero que vocês possam crescer na fé, se sentirem melhor com isso, tá? Poderem buscar mais ao Criador. Isso é lindo, e descobrir os mistérios dele, os mistérios que ele deixou para nós. Tá bom? Shalom, espero que sejam abençoados nessa semana. Tudo de bom para vocês.